Oi, pessoal, muito boa tarde. Bom, meu nome é João Pérez, sou jornalista, um dos repórteres e criadores de O Joio e o Trigo, e é um prazer estar aqui essa tarde com todo mundo, fechando um mês, ou quase fechando um mês que é muito marcado por muitos eventos para todas e todos nós, né? É um mês que a gente discute bastante sobre a questão da alimentação, e esse ano particularmente com os olhares muito atentos de toda a sociedade para um tema que aqui no Brasil se tornou a agenda do dia, né? Se tornou uma questão emergencial. Bom, essa mesa a gente vai discutir avanços e entraves na agenda política da América Latina e a gente tem aqui três convidados, duas convidadas, um convidado, e já já eu apresento um por um. É só explicar para vocês um pouquinho da dinâmica, né? A gente combinou uma dinâmica um pouquinho diferente da que foi conduzida nas outras mesas. A nossa ideia é aqui mesmo fazer um bate-papo, então todo mundo pode ficar bem à vontade para já trazer contribuições pelo chat e também aqui entre nós para a gente podemos interromper um ao outro, podemos acrescentar o que ficar faltando e a gente pode ir conversando. Bom, as três pessoas convidadas, cada uma delas está pensada para um dos papéis institucionais quando a gente discute a agenda política, né? Então, a academia, a sociedade civil e o governo, mas eu entendo que todas essas três pessoas acabam transitando muito, acabam tendo diferentes papéis e lidando com pessoas que têm diferentes papéis, então acho que vai ser um papo realmente muito interessante. Eu queria apresentar, então, do ponto de vista da academia, a Camila Corvalan, que é professora assistente no Instituto de Nutrição e Tecnologia de Alimentos da Universidade do Chile e diretora do Centro de Pesquisa em Ambientes Alimentares e Doenças Crônicas Relacionadas à Nutrição. O Fábio Gomes, que é conselheiro de Nutrição e Atividade Física para as Américas da Organização Pan-Americana de Saúde. E Ana Paula Bortoleto, que atualmente ela é consultora técnica no IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, faz o pós-doutorado dela no NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da USP, e investigadora assistente da Cátedra Josué de Castro, também membro da coordenação da COLANSA, que é a Comunidade de Prática Latino-Americana e Caribe de Nutrição e Saúde. Bom, boa tarde, Ana Paula, Camila, Fábio. Eu queria, antes de a gente se cumprimentar aqui, queria já jogar um tema para a gente discutir, e aí quem quiser pode pegar a vez, pode ser assim? A gente teve justamente essa semana um avanço importante na agenda política da América Latina, que foi a aprovação pela Argentina da adoção de alertas na parte frontal dos rótulos para informar sobre o excesso de nutrientes-chave, né? Então, a Argentina se soma a, vamos ver se eu não vou esquecer ninguém, Peru, Uruguai, México e ao próprio Chile, né, por onde começou essa história lá em 2016, como países que adotaram esse sistema específico de rotulagem frontal. Então, queria pedir que a gente começasse por aí, conversando sobre como vocês avaliam esse avanço e o que poderia ter sido melhor, o que pode ser aperfeiçoado. Quem quer sair na frente aí? Bom, eu posso começar. Eu estou aqui, inclusive, de azul e branco, em homenagem aos nossos colegas argentinos, porque foi incrível mesmo essa aprovação da lei. Boa tarde a todas e todos que estão acompanhando esses 2 dias do seminário. Parabéns por toda a organização. Acho muito incrível poder ter tanta experiência bacana para compartilhar e fortalecer esse trabalho aqui da região. E acho que essa vitória, essa semana, representa isso, né? Representa esse fortalecimento da articulação e da troca de experiências em diferentes âmbitos, né? E aqui mencionando especificamente a sociedade civil, que lutou bravamente para que a aprovação da lei acontecesse. Eu confesso para vocês que, assim, estava num cenário político muito difícil, né? Era
se não fosse aprovado agora, ia se perder todo o trabalho acumulado, porque a virada do ano significaria uma mudança e ia ter que começar toda a discussão desde o começo. E a proposta da lei, né, ela inclui todos os elementos importantes né, do melhor que se recomenda para a rotulagem frontal, de advertências, com perfil de nutrientes adequado. Então, realmente, está refletindo esse fortalecimento da sociedade civil, da academia e do governo trabalhando para avançar com políticas de proteção da alimentação saudável, da saúde pública aqui na região. Então, começar aqui saudando essa vitória. Fábio, a Organização Pan-Americana de Saúde tem encorajado os países a adotar um sistema de rotulagem que desencoraje o consumo de ultraprocessados, né? Então, como é que você vê essa aprovação na Argentina e já um arco significativo de países que adotaram algum padrão de rotulagem frontal e, nesse caso, 5 países que adotaram alertas, né? Não, a aprovação dessa lei na Argentina, eu acho que o impacto e o significado que ela tem para o país e para toda a região e para o mundo é imenso. Assim, eu vou tentar colocar algumas coisas, eu acho que a gente tira como lições assim desse processo, né? Primeiro, eu acho que é fruto e expresso o resultado do trabalho e desse processo evolutivo que a gente vem trabalhando, enfim, todos os governos, a sociedade civil, a academia, as agências das Nações Unidas, em promover um processo de evolução das políticas e, nesse caso em particular, das políticas que protegem o ambiente alimentar, incluída a rotulagem frontal, a restrição da venda desses produtos nas escolas, a restrição da publicidade. E o projeto aprovado na Argentina, ele expressa muito bem isso, porque ele toma todas as lições que a gente aprendeu dos países que aprovaram isso de maneira pioneira anteriormente, como o Chile, o Peru, o Uruguai, aprendendo tanto os acertos quanto dos erros e tentando fazer sempre trazer o melhor para a população, né? Então, eu costumo dizer assim, quando a gente está pensando, sei lá, uma vacina, um outro tipo de intervenção, a gente nunca para na primeira coisa, na primeira solução que a gente encontrou. Se a gente encontrar algo melhor, se aquilo reduz efeitos adversos, se a gente vai melhorando essa intervenção, a gente tem a obrigação de oferecer para a população uma opção ainda melhor. E a Argentina fez isso ao tomar o selo de advertência vem do Chile, a palavra que muda do alto por excesso também é baseada em evidência que tem um efeito melhor, adota a questão do sistema que o Chile também adota, de não só ficar na rotulagem, mas também vincular isso à restrição da publicidade e do ambiente escolar. Adota o perfil nutricional da OPAS para garantir que todos os produtos, né, incluídos os ultraprocessados, que devem ser regulados, sejam regulados, né, e que em alguns outros países esse é um ponto também de como que é importante, tão importante, quais produtos são regulados, também aqueles produtos que vão deixar de ser regulados. Então, acho que isso foi um ponto de muita dificuldade, mas que finalmente conquistou a aprovação, que durou, durante a sessão, 12 horas de discussão, com várias tentativas da oposição de, enfim, atrasar ainda mais essa aprovação, e um processo no total que foram mais de 5 anos, sendo que só a parte final aí entre a aprovação no Senado e na Câmara, de quase 2 anos, né, desde a aprovação já com meia sanção no Senado. Então, acho que um processo que é vitorioso, mas que colheu essa
essas lições de toda a região, da ciência e da experiência dos países, e que a gente tem que celebrar como um benefício para a população argentina e para toda a região das Américas. Camila, você participou bastante do processo de validação e de avaliação da efetividade dos alertas, né, para entender como é que eles funcionam na prática. E o Chile já tem 5 anos aí da implementação dessa medida. Como que você vê essa ampliação do arco de países? E eu queria te fazer uma pergunta sobre o ambiente de compra, já que a gente está num seminário sobre ambientes alimentares. Já foi feita alguma avaliação sobre como a própria presença desses alertas nos rótulos tem alterado a escolha das pessoas em relação a ambientes de compra, se elas passaram a procurar outros espaços de comercialização que não procuravam antes, ou se isso transformou os ambientes de compra no sentido de deixar mais explícitas as escolhas saudáveis, se isso encorajou de alguma maneira essas escolhas? Sí, bueno, primero saludarlos, saludarlas a todos y todas. Estoy muy contenta de estar en este seminario. Creo que encuentros como este y la aprobación de la ley en Argentina muestran exactamente que Latinoamérica está siendo un referente no solo a nivel regional, sino que a nivel mundial. Y creo que eso es muy importante destacar, lo dijo Fabio, lo dijo Ana Paula, pero aquí lo que se está implementando es una nueva forma, un nuevo modelo de enfrentar los problemas de alimentación y de salud. Y desde un punto de vista académico eso es muy relevante, porque estamos hablando de generar transformaciones y este es el camino más posible para lograr esas transformaciones. Desde esa perspectiva, lo que estamos tratando de hacer es mostrar que las personas necesitan entornos que les ayudan a tomar decisiones más saludables, y que si no hacemos ese cambio va a ser muy difícil efectivamente generar los cambios que nosotros queremos en términos particularmente de disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. Y lo que nosotros hemos visto en Chile, que como se ha dicho es la primera de estas experiencias, es que efectivamente este tipo de refuerzos ayuda, y ayuda en forma transversal, ayuda a aquellos que tienen menos capacidad de tomar decisiones por sí solos, personas con menores ingresos, que es justamente lo que nosotros queremos. Lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente el poner este sello y unir a este sello otras acciones como restricciones de marketing a niños, como espacios protegidos en colegios y escuelas, se refleja efectivamente en que las personas comprenden que esos alimentos no son saludables, que no es lo que queremos que coman los niños, ni las embarazadas, ni los adultos, y responden al momento de tomar decisiones de compra, comprando menos de esos alimentos. ¿Es suficiente? Probablemente no, y necesitamos sumar una serie de otras acciones, pero esto es, como decimos en Chile, esto es lo mínimo, y de aquí tenemos que empezar a construir. Y creo que son muy buenas noticias, porque efectivamente este tipo de acciones se han ido mejorando, y nosotros estamos convencidos que lo que va a ver México, que lo que va a ver Argentina va a ser mucho mejor que lo que estamos viendo ya en Chile. Así que muy buenas noticias. Acho que a gente podia voltar um pouquinho nessa questão que eu coloquei para Camila, Fábio, Ana, não sei se vocês conhecem, temos já evidência científica de como esse tipo de alerta também tem uma influência sobre a própria organização do espaço, de, por exemplo, supermercados que mudaram a sua maneira de expor os alimentos, ou na decisão de compra das pessoas, né, de falar, eu vou deixar de procurar esse espaço porque eu entrei aqui, realmente me dei conta de que
não é um espaço que favoreça escolhas saudáveis, vou passar a comprar em espaços de produtores, feira livre, esse tipo de situação. Tem alguma avaliação sobre isso em algum país da América Latina já? Que eu saiba, não, em relação ao que a gente sabe, é que sim, o efeito para a advertência tem um efeito sobre abandono de categoria de produtos que outros sistemas não têm. Os outros sistemas, eles mantêm as pessoas como se fossem fechadas naquela categoria e faz só elas mudarem de um produto para o outro sem abandonar essa categoria. Inclusive, muitos estudos, por exemplo, que avaliam o Nutri-Score, eles excluem o abandono de categoria, que na verdade é algo que para a gente é interessante. Você simplesmente dizer, eu não compraria nenhum desses produtos, né? E eles querem que as pessoas medem o que as pessoas decidiram como correto, se elas de fato ranquearam os produtos, né, de maneira correta. Então elas acabam eliminando as pessoas que simplesmente abandonaram. Então o estudo que a gente fez, por exemplo, na Jamaica, com o Ministério da Saúde da Jamaica, demonstrou que a advertência octagonal, ela tem essa capacidade de fazer as pessoas abandonarem determinados produtos, não só comprar o que tem menos selo ou que não tem selo, mas também é efetivo para as pessoas deixarem, não compraria nenhum desses. Então, acho que isso vai um pouco na linha do que você perguntou. Em relação à organização dos supermercados, o que a gente sabe, na verdade, para os outros sistemas, é que esses sistemas eles exigem o que a advertência não exige, que é uma educação prévia, uma informação prévia. Então, alguns supermercados e em outros países, outros sistemas, eles incluíam informação perto da gôndola do supermercado, para informar a pessoa, para que ela pudesse receber informação e aí ajudar ela a tomar decisão com o seu. E a advertência tem essa grande vantagem de não exigir esse conhecimento prévio para ajudar as pessoas a tomarem decisão. Então, ela tem uma vantagem que, independente de como o supermercado vai organizar isso, ela vai poder ter um efeito sobre essa organização. E aí tem um estudo que está para ser publicado que comparou esses sistemas em diferentes países. Então, comparou a advertência e a estrela da Austrália na Austrália, o semáforo e a advertência na Inglaterra, onde já está sendo usado esses outros sistemas. E mesmo nos lugares onde as pessoas já estão mais familiarizadas com sistemas, a advertência se sai melhor do que o próprio sistema com o qual as pessoas já estão familiarizadas, ou seja, mostrando que esse efeito da familiaridade que existe e esse efeito da educação prévia que pode ajudar, na verdade, com a advertência faz com que os governos tenham que investir menos, e que é custoso, né, pensando no custo-efetividade, nos vai indicando que a advertência ela também ajuda em relação ao custo, né, aumentando o custo-efetividade dessa medida em relação aos outros, provavelmente. Em termos de avanços, talvez fosse... Quer falar, Camila? Vai lá. Sí, yo quería complementar que en Chile nosotros cuando se implementó la ley de etiquetado realizamos la primera evaluación, fueron estudios cualitativos, conversaciones con madres de niños de diferente nivel socioeconómico para evaluar cómo comprendían la ley. Y hemos repetido un estudio con el mismo diseño el año pasado, cuando se cumplían 4 años de la implementación de la ley. Y es muy interesante lo que hemos encontrado porque va en línea con lo que comentaba Fabio. Nuestra ley no habla de alimentos ultraprocesados, no existían en ese momento la posibilidad de utilizar esa definición.
simplemente poníamos los logos y se lanzaba esta política. Pero lo que observamos en estos estudios cualitativos, comparando lo que ocurría al principio de la ley con ahora, es que las madres, independiente de su nivel socioeconómico, todas hoy día están mucho más alertas de lo que significa el peligro de los alimentos ultraprocesados, declaran espontáneamente que el desafío que tenemos es un desafío en relación a disminuir el consumo de esos alimentos, recuperar la alimentación natural, y también nos refieren un montón de desafíos para poder hacer esa transformación, que no les basta este sello, nos hablan mucho del precio, de la rapidez, una serie de otros aspectos, pero lo que quiero destacar es que este tipo de intervenciones o de políticas tiene esta externalidad a largo plazo, que es efectivamente aclarar cuáles son los alimentos que queremos que las personas consuman y cuáles no queremos. Y eso va más allá que las decisiones de compra, es un cambio en la percepción de cómo tenemos que alimentarnos, y probablemente los efectos más positivos van a venir de ese cambio en la conceptualización de la alimentación. Foi bom você tocar nessa questão da avaliação das mães e do efeito sobre as crianças, porque eu pensei que a gente poderia falar um pouquinho sobre ambiente escolar. E aqui a gente fala de avanços, mas é difícil escapar dos entraves e dos retrocessos, né? Porque, bom, alguns estados mexicanos começaram a adotar políticas para a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar e restringir a presença de ultraprocessados nesse ambiente, né? E aqui no Brasil teve algumas discussões nesse sentido, e Minas Gerais esteve bem perto, de aprovar uma regulamentação proibindo a venda de ultraprocessados, se não me falha a memória, não só no ambiente escolar, como no entorno das escolas, né? Na Câmara dos Deputados tem um projeto de lei desde 2007, o PL 1755, que prevê também proibir a venda de refrigerantes em escolas. Está aí prestes a já virou um adolescente o projeto, é um daqueles capaz que chegue à maioridade sem ser aprovado. Vamos torcer para que não. Ana, queria que você falasse um pouquinho assim sobre essa questão do ambiente escolar, o que tem sido feito de avanço e o que tem sido entrave nesse avanço. Sim, realmente essa questão de promover a alimentação saudável nas escolas, considerando aí a necessidade de melhorar as cantinas em específico, a gente está ainda caminhando muito lentamente, né? Apesar de ser um tema que, em princípio, a opinião pública, né, é muito sensível a isso, né? Ninguém vai falar que quer que as crianças se alimentem de forma não saudável, e que a escola é esse espaço, né, de educação, de promover alimentação saudável, mas na hora de conseguir ter uma regra específica, por exemplo, de proibição de ultraprocessados, de proibir, no caso do PL aqui no Brasil, que é de refrigerantes apenas, a gente vê assim, uma reação absurda do setor de bebidas açucaradas, que apresentou uma reação aí que acabou inviabilizando a aprovação desse PL, apesar de ter avançado muito, está parado lá no plenário da Câmara, como você já mencionou. E é difícil exatamente dizer, nesse momento, qual foi o principal motivo, né, dessa lentidão, mas eu vejo que há uma clara tentativa de controlar essa questão de formar o hábito desde cedo, né? Então, para essas empresas, para essas marcas, ter essa vinculação nas escolas garante muito essa formação dos hábitos, a memória afetiva, e isso deve valer muito. A gente nem sei se consegue mensurar isso, mas com certeza tem aí essa reação contrária por conta disso. E, ao mesmo tempo, também um desafio de construir um diálogo mais próximo, né, ainda
da comunidade escolar, que nem sempre está pronta e vai aceitar essa mudança, vai entender a importância disso, vai reagir querendo ou não, nós temos o direito aqui de ter refrigerante na escola, enfim, tem essa situação também. E no caso de Minas Gerais, né, tinha já uma lei aprovada que precisava ser sancionada pelo governador, e a sociedade civil fez um grande movimento para que isso acontecesse, né, pressionando pela regulamentação da portaria que estava publicada, que precisava incluir, né, os detalhes para que ela fosse, para que ela tivesse a implementação adequada, mas no que aconteceu lá, a gente viu uma forte reação também dos setores mais conservadores, considerando o discurso da liberdade econômica, né, que vem ganhando muita força aqui no Brasil, e isso acabou excluindo a possibilidade desse avanço no Estado. Mas, apesar disso, a gente também teve um avanço na Bahia, né, que teve uma aprovação de uma lei estadual que fala sobre a proibição de publicidade nas escolas, que é uma outra questão importante, muitas vezes pouco documentada, né? A gente sabe dos casos, mas ainda falta realmente ter mais dados sobre isso. Aqui durante o Congresso, imagino que teve essa discussão muito forte, mas o Estado da Bahia aprovou uma lei sobre isso, e acho que esse movimento de alcançar avanços locais e regionais, acho que também é uma boa estratégia para pensar, nesse caso do ambiente escolar, que tem essa reação muito forte do setor produtivo acontecendo. Então, acho que é uma estratégia que a sociedade civil tem usado, como você falou, no México, aqui no Brasil também, e eu vejo que isso ajuda tanto a fortalecer os atores locais, sociedade civil. Aqui, no caso, a gente teve uma participação grande da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que fez eventos, campanhas, teve na mídia, dialogou com os tomadores de decisão, então isso fortalece, né, os atores locais da sociedade civil, e também acho que gera aí, abre um espaço para que, no momento político mais oportuno, essa oportunidade de aprovação acontecer de uma forma mais rápida, né? Eu acho que isso é possível. Pegar um comentário deixado pela Inês Rugani. Fábio, talvez você pudesse ajudar nessa, assim, que ela fala, poderiam comentar em mais detalhes sobre avanços, lições aprendidas e desafios para a atuação da sociedade civil nos diferentes contextos políticos. Eu acho que essa questão das lições aprendidas é legal, né? Aqueles países que tiveram êxito, a gente consegue encontrar quais foram os pontos em comum entre eles, por que deu certo? Eu acho que, e aí conectando com a questão da sociedade civil, né? Uma das coisas que eu acho que desde assim, de todos os países, que é um ponto comum, é que essas conquistas no âmbito das políticas de proteção do ambiente alimentar, elas exigem uma concertação que permite que todos os atores aliados eles saiam com uma mesma voz. E o que acontece em alguns casos que a gente vê, assim, por mais que existam diferenças entre os atores que querem promover essas políticas, diferenças em relação à especificidade da política, em relação a pontos específicos, é muito importante que todos esses atores, quando eles saiam a defender, eles têm que sair com uma voz só. Essas diferenças todas têm que ficar entre eles, e definida a gente vai por esse caminho, tem que ir todo mundo junto, assim. Então, acho que isso é uma coisa que ficou muito claro para mim, assim, de todos os países que a gente tem visto, a sociedade civil, a academia e o executivo e o legislativo
podia ser melhor aqui, aqui a gente não concorda nesse ponto, mas quais são os pontos que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum? E você pode não concordar ou não, a gente acordando aqui, a gente tem que ir até o fim junto nisso. E isso tem funcionado bem, assim, eu acho que um ponto assim, que eu destacaria, né? E o outro é essa questão do próprio envolvimento de outros atores da sociedade civil. Em alguns países, essa pressão social ela é inexistente, né, sobre esse assunto. Então, você tem que construir toda uma base que vai ter que vir de outras políticas, vai ter que vir de outras frentes, outras agendas. Então, por exemplo, para citar um exemplo, a gente está trabalhando agora em El Salvador e lideranças do âmbito da saúde reprodutiva, por exemplo, que estão sendo recrutadas e sendo engajadas nesse processo pelo vazio que a gente encontra para essa agenda. Então, coisas enfim, do contexto, né, de cada país, e também relacionados ao contexto político, né? Eu acho que alguns países, por exemplo, a Argentina, a gente tem um executivo muito adverso a isso, a tudo que a gente conquistou lá, mas vamos pelo legislativo, o legislativo conseguiu avançar. Então, acho que também é isso, né? Olhar quais são os espaços que a gente encontra a melhor brecha e, enfim, sempre tentar avançar e, sempre que possível, o melhor possível com uma voz única. Isso acho que é muito importante. Quer comentar esse ponto? Acho que tem um delay da tradução, né? Camila? Sí, yo más que comentar el rol de la sociedad civil, quisiera comentar un poco que tengo la impresión de que tenemos que para seguir avanzando, cambiar también el relato de qué es a lo que aspiramos como sociedad, como desarrollo. Creo que en nuestra región se ha instalado esta idea del desarrollo económico, de la productividad, a costa de la salud, a costa del medio ambiente. Creo que hay que hacer un trabajo de recuperación desde las comunidades. Algunas comunidades la tienen más claros que otras, y empujar a nuestras autoridades a entender que no queremos eso, no queremos un desarrollo económico que arrase con la salud, que arrase con el ambiente, que entonces tenemos que resignificar el desarrollo de nuestra región. Hay países, Ana Paula hablaba del sistema económico de Brasil. Chile es el ejemplo de desarrollo económico neoliberal, y lamentablemente también somos el ejemplo en términos de cifras de obesidad, en términos de problemas de salud mental, de consumo de alcohol, de tabaco, de destrucción del medio ambiente. Creo que hoy tenemos que volver a instalar una forma de visualizar el desarrollo de nuestros países, que incluye una adecuada alimentación y nutrición, incluye ser responsables con el planeta. Entonces creo que desde ahí hay un trabajo en el que hay una recuperación de lo que muchas de nuestras comunidades saben, y otras en las cuales tenemos que volver a trabajar eso y a demandar, creo yo, una transformación en los modelos y en las decisiones que tomamos. Creo que al final del día tratar
de nuevo, de decir que todas las decisiones tienen que estar sujetas a crecimiento económico, aunque no sin considerar la salud y el medio ambiente, es un fracaso, y creo que deberíamos trabajar en reinstalar un modelo de desarrollo que tome eso también en consideración. Me parece que eso es absolutamente necesario para seguir avanzando en las regulaciones que deben existir. João, se eu puder agregar mais um ponto, que eu achei bem interessante, assim, pensando todo esse contexto e ouvindo as discussões e o pronunciamento dos deputados na Argentina, né? Como na Argentina funcionou muito a exposição ou a possível exposição dos legisladores a uma pressão da indústria, né? Então, funcionou muito expor que, se eles não votassem, se eles não aprovassem, isso significaria que eles estariam sucumbindo à pressão de corporações, de um pequeno grupo de corporações, e as falas são incríveis, assim, vale a pena assistir a sessão, mesmo que não seja às 12 horas, porque vários dos deputados demonstrando essas empresas são oligopólios que controlam isso. A gente não está falando de pequenas empresas, médias empresas. E a importância, e aí refletindo sobre isso, como é importante manter essa... porque a indústria também ela busca, de alguma forma, naturalizar isso. Se a gente naturaliza isso, eu estou votando em favor da indústria, e qual o problema, né? Não, existia um problema e esse problema é reconhecido. Então, fundamental que nos países a gente avance nessa desnaturalização da associação e do conflito de interesse entre o que legisla nossos legisladores e as indústrias, né? Senão, porque se isso acontece, se essa naturalização acontece, não faz o efeito. Se a sociedade vai me ver como associado a essa indústria, não tem muito problema, porque a sociedade não vê isso como um problema, né? Então, fundamental que isso se preserve, e se não está, se promova, para que a gente possa ter esse efeito, que no caso, inclusive pessoas da oposição lá, elas modificaram seu voto porque elas foram denunciadas como pessoas que não estariam defendendo o interesse público, estariam defendendo o interesse de corporações. Então, isso foi muito valioso, mas é necessário trabalhar para que isso possa surtir esse efeito quando a gente usa essa exposição, né? Agora, abordando ainda esse ponto, para complementar, assim, aqui no Brasil, durante a discussão na Anvisa, foram acho que 4 anos, né? Bom, desde 2014, mas depois um processo mais agudo ali de 2017 a 2020, a gente viu a indústria se posicionando, ela mesma fazendo o trabalho de pressão e tudo, né? Em outros países da América Latina, a gente viu como, além desse papel mais direto da indústria, teve uma presença um pouco mais constante de pesquisadores com conflitos de interesses, né? Teve alguns pesquisadores que, inclusive, pela questão do idioma, rodaram a América Latina sempre que essa discussão surgiu em algum lugar, dando muitas entrevistas, participando de debates legislativos ou indo até agências de saúde pública, Ministério da Saúde. Como que vocês veem os argumentos levantados nessas discussões? Acho que o caso argentino é bem rico nesse aspecto, né? E como que vocês veem a capacidade desses pesquisadores com mais conflitos de interesse de influenciar não só a sociedade, como os tomadores de decisão? Bom, posso comentar aqui, mas deixo para a Camila também, como ela viu isso na América Latina. Realmente, aqui no Brasil, felizmente, foi possível, de uma certa forma,
acho que teve alguns posicionamentos, né, de pesquisadores, assim, mas foi uma coisa mais isolada na imprensa, né, não foi uma coisa assim tão impactante, e isso acabou ajudando também a reforçar essa voz única aí que o Fábio falou, da sociedade civil e da academia trabalhando nisso, né? Tivemos outros fatores que depois a gente pode falar mais de desafios, mas olhando na América Latina, os outros pesquisadores, acho que essa naturalização que o Fábio falou dessa relação, né, dos pesquisadores com as indústrias, ainda é realmente um desafio, e acho que aqui no Brasil a gente avançou bastante, e em outros países também, mas essa visão de que um pesquisador ligado à indústria não tem pode se manifestar, né, abertamente sobre a política ou apresentar evidências e tudo mais, ainda não ganhou tanta força quanto precisaria ganhar, e trazendo sempre um argumento de atrapalhar a produção de alimentos, setor de alimentos, se colocando em defesa, né, da indústria, que ele mesmo não diz representar, mas colocando isso como um empecilho para que nós somos parceiros da indústria, então temos que apoiar isso. E aí tem o lado da área de pesquisa, né, que ainda tem muito forte tecnologia de alimentos, que a tecnologia de alimentos ou engenharia de alimentos se coloca nesse papel. Acho que isso vem se modificando, mas são esses dois aspectos que levantaria aí para começar. Mas pode complementar, por favor, Camila. Isso renderia 5 horas de debate, né? Só esse tópico do conflito de interesse. Sí, yo creo que ejemplos de interferencia de la industria tenemos iguales o más que el grado de avance que tenemos, y en ese sentido creo que también nuestra región es un ejemplo de sistematizar este tipo de interferencia y también mostrar cómo funciona la respuesta de la industria. Yo creo, como mencionaba Ana Paula, que acá tenemos que ser sumamente claros en relación a quién toma las decisiones de las políticas de promoción y prevención de enfermedades crónicas, de alimentación, y la industria no puede estar en eso, no puede estar, y eso significa que la industria no puede estar en instancias de gobierno. En mi país pasa mucho que tenemos gente que fue grandes personas en algunas industrias y cambia el gobierno y toman roles en el gobierno. Nos pasa que las instituciones académicas no tienen un adecuado financiamiento y buscan el financiamiento de la industria. Nos pasa que los investigadores no tienen financiamiento y buscan el financiamiento de la industria. Entonces, creo que tiene que haber un acuerdo transversal que para avanzar en estas temáticas tenemos que evitar y disminuir estos conflictos de intereses, no los podemos permitir y se tienen que transparentar, porque de otra forma es muy difícil que podamos avanzar. Quisiera decir que en relación a Argentina, por ejemplo, yo tuve una de las experiencias más fuertes que he tenido en un ámbito académico, de estar en una reunión académica y enfrentarme a académicos que tenían conflictos de intereses gigantes y que en una misma sesión levantaron y pusieron en duda una serie de argumentos que no eran argumentables. Entonces me parece justamente más valorable lo que ocurrió en Argentina en términos de que la sociedad civil fue capaz
efectivamente de desenmascarar ese conflicto, ese objetivo de disuadir, de confundir, y además de buscar estas alianzas que son a nivel regional para tratar de mostrar efectivamente qué es lo que dice la evidencia sin conflicto de interés. Pero quisiera decir que creo que hoy día ya no podemos seguir aceptando que nuestras autoridades tengan conflicto de interés, que nuestros legisladores tengan conflicto de interés, que nuestros académicos tengan conflicto de interés. Creo que tenemos que igualar la cancha en relación a la participación de la industria en ámbitos que no le competen. João, se puder só acrescentar essa questão da diferença do volume, né, da presença de cientistas ou profissionais de saúde em particular, com maior voz, né, no país para tentar frear, ou seja, sendo usados pela indústria como armas contra as políticas. E de fato, eu acho que teve uma diferença em relação ao volume, ou a dimensão que isso teve, por exemplo, no Brasil, Chile, México, comparado com o que a gente tem na Argentina. Eu acho que na Argentina existe um grupo que nem são de cientistas, e se você for olhar as pessoas que de fato difundiam as informações contrárias à política, se for no PubMed buscar, enfim, a produção dessas pessoas, você vê que elas são profissionais de saúde que tinham espaços que provavelmente eram pagos pela indústria para escrever notas em jornais de grande circulação. Então, por muito tempo na Argentina, a gente teve dificuldade de conseguir espaço nos grandes meios, inclusive com pedido de resposta a gente não conseguia, e nunca soubemos o porquê, né? E essas pessoas tinham um espaço muito grande, assim. No fim das contas, eu acho que o que permitiu reverter é que todos esses argumentos que eles usavam, como a Camila comentou, não tinham nenhum fundamento. Então, como o processo foi alargando, e inclusive isso foi uma das coisas que a gente analisou também lá, que o fato da indústria ter atrasado um pouco mais a votação, com a intenção de terminar o tempo da legislatura e não conseguir votar, permitiu que os legisladores, na verdade, se preparassem melhor ainda contra essa oposição. Então, eles não tiveram a menor chance quando chegou a votação, porque esse espaço foi utilizado para, enfim, encher as pastas dos legisladores com informação, com fundamento que realmente ajudasse eles a tomar uma decisão. Então, e a outra coisa que aconteceu muito, acho que assim, citando, acho que o caso do Brasil, assim, o que reforça a voz da ciência não conseguir, apesar, não estou dizendo que não tem profissionais que vão defender, que vão ser utilizados pela indústria, mas eles acabam não conseguindo tanto espaço, porque, enfim, é a casa do guia alimentar, é a casa da classificação nova. Então, existe um espaço conquistado que é difícil de penetrar. Então, eu acho que, assim como no Chile, como no México, por mais que esses movimentos existam, eu acho que esses países conseguiram controlar bem, né? Já a Argentina, alguns países do Caribe, você já tem além dessa questão da cultura, além das questões neocolonialistas também que acontecem, a gente não pode usar o que a gente desenvolveu, ou que a América Latina, aconteceu muito esse argumento, tanto na Argentina quanto no Caribe. Por que a gente não adota o que estão adotando na Europa, na Austrália, na Inglaterra? E nessa coisa de que a gente nunca pode liderar, a gente nunca pode
ser quem lidera o tema, né, ter o pioneirismo na área e nas ações. Então, o Chile, o México, o Brasil é outra pegada nesse sentido, assim. Eu acho que sempre vem nessa busca. Então, acho que talvez nesse sentido esse reforço, né, justamente de demonstrar, não, eu acho que todos os outros países, enfim, existe está caminhando também por esse processo, né? Tanto que a gente não conquistou isso, e no Caribe é a mesma coisa, assim, mas ainda existe essa resistência por esses outros grupos de profissionais que ainda operam por lá com muito apoio da indústria, né? João, queria aproveitar, posso comentar um pouco mais sobre essa questão dos diferentes contextos políticos, porque o Fábio já comentou aqui sobre como foi impressionante a votação e a discussão no Congresso da Argentina. Eu acompanhei assim por meia hora, uma hora, a fala dos deputados, e eu ficava assim emocionada de ouvir cada uma das falas, porque eles não só se apropriaram dos argumentos, mas apresentaram e citaram as evidências, os questionamentos, os conflitos diferentes, de uma forma que eu não consigo imaginar a gente chegar nesse nível de discussão no Congresso brasileiro. Assim, mesmo os nossos deputados mais progressistas e mais aliados, eles ainda têm uma outra conexão, uma outra forma de olhar, inclusive, para essas agendas, né? Então, tanto é que sempre aqui a gente nunca olhou para o Congresso Nacional como um espaço possível, e pelo contrário, muito árido e muito, praticamente, nunca se teria uma discussão de tão alto nível, né, nesse momento que a gente está. E acho que essa análise de contextos de cada país ajuda muito para conseguir entender e escolher quais foram os caminhos que cada país decidiu, né? O México avançando aí super rápido com a entrada de um governo progressista que trouxe, né, essa promessa de regular a alimentação desde o começo. A Argentina, o contexto político todo conturbado, e mesmo assim conseguiu avançar. E aqui no Brasil, a Colômbia, né? Colômbia é um país que também tem uma sociedade civil muito forte, muito atuante, muito articulada, com pesquisadores, né? Fazendo campanhas, fazendo ações na sociedade civil, e que encontra aí um enfrentamento no Congresso que em proporções absurdas, né? No Peru, a gente teve um contexto político mais favorável, com atores políticos, né, da sociedade civil participando intensamente, e a combinação da sociedade civil de outras áreas, que eu acho que favoreceu aí o conjunto de todos os países. Por exemplo, da experiência que a gente tem na sociedade civil, que atua na América Latina em relação às leis de tabaco, né, que muitos felizmente também migraram para apoiar o enfrentamento da indústria de alimentos, e essa experiência acumulada ajudou a conseguir construir esses cenários políticos em cada um dos países, né? Então, acho que reforçar aí que essas comparações e entender esses cenários, esses contextos, com certeza está ajudando muito, contribuindo muito para avançar a discussão e qualificar o debate político, né, desses atores, não ficar só nesse nível técnico, acadêmico e entre o nicho da nutrição. Ana, talvez a gente pudesse gastar mais uns minutinhos aqui falando sobre o caso brasileiro, né? Porque ele é realmente um case para a gente pensar avanços e entraves, né? Se você for olhar pela nossa conjuntura, o fato de a Anvisa ter tomado uma decisão, ainda que não seja a decisão almejada pela sociedade civil, já é um passo, né? A gente vai ter as lupas nos rótulos a partir de 2022, com perfil de nutrientes que não era também o desejado pela sociedade. De outro lado,
a gente nota que essa decisão foi exatamente debilitada por um lobby muito forte, né? A gente vive uma conjuntura bastante difícil e acho que tem uma novidade, pelo menos para a gente olhando assim processos legislativos e para Brasília, que é o seguinte: a indústria de ultraprocessados já seria forte o suficiente para fazer pressão sobre a Anvisa, mas a isso se soma uma articulação maior, né, empresarial, trazendo outros setores e, particularmente, a gente nota a bancada ruralista, né, por meio do Instituto Pensar Agro, fazendo lobby em torno de algumas medidas. Então, tem tanto uma atuação no caso da rotulagem, né, Associação Brasileira de Proteína Animal, Viva Lácteos, como uma atuação no caso do guia alimentar para a população brasileira, né, quando saiu aquele documento do Ministério da Agricultura pressionando o Ministério da Saúde pela revogação do guia, ou pelo menos da revogação do capítulo 2 do guia que fala sobre ultraprocessados. Eu acho que é super importante fazer esse olhar, ter esse olhar em relação a como que o setor do agronegócio está sendo envolvido, está participando com mais força nessa agenda da alimentação saudável, né, atacando o guia alimentar e acompanhando a discussão de rotulagem, porque a gente sabe que tem um impacto em relação a como as forças políticas vão se organizar muito grande no Congresso Nacional, né? Já tem uma força muito grande e não sabemos ainda até como isso vai se estender, né? A gente tem agendas importantes sendo discutidas que, de uma certa forma, os distanciam, né? Acho que a questão da agenda ambiental, de mudança climática, né, obriga as indústrias de alimentos se posicionarem de uma forma, né, de colocar a preocupação, o agronegócio também tendo que se posicionar, mas mesmo assim tem esse conjunto de pautas comuns aí que os une, que exige uma atenção e um olhar muito grande para tanto evitar outros retrocessos, né? Acho que aqui no Brasil a gente tem, né, trabalhado nisso em relação à alimentação escolar, que a gente também teve, né, influência aí do setor agro para modificar as regras do PNAE, por exemplo, quanto no guia alimentar, e ainda o passo que a gente deu aqui no Brasil da rotulagem também nos preocupa que isso vai acontecer, né? Porque, por exemplo, a gente tem o risco de tentarem adiar o prazo, tentarem fazer outras manobras para que a rotulagem aprovada, ainda que incipiente, né, que poderia ser melhor, mas representou um avanço e talvez a única perda política da indústria de alimentos no período desse governo, né? Não sei se teve outra tão significativa quanto essa, mas isso ainda estamos no jogo, né? Eu diria, eu acho que a gente conseguiu construir um conjunto de atores, de lideranças apoiando, defendendo a rotulagem de advertências, com pesquisas, com evidências científicas, com outros países aprovando essa mesma linha, que a gente tem que, de alguma forma, garantir que isso proteja outros possíveis tentativas desse setor que está cada vez mais fortalecido. Então, acho que é uma lição a gente aprender e considerar que foi uma etapa e que a gente vai ter que continuar insistindo nisso para garantir que a regulação seja implementada, que ela melhore, que ela seja avaliada, que a gente consiga reverter aí os critérios que não foram baseados em evidências, enfim, um longo caminho pela frente. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a regulação do ambiente urbano, né, de maneira mais geral.
a gente tem no Brasil alguns levantamentos que explicitam, né, a desigualdade no território. Então, São Paulo, Jundiaí, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, não me lembro se em Porto Alegre tem, posso estar esquecendo alguns lugares, mas a gente tem alguns estudos, né, que explicitam a presença de pântanos alimentares ou desertos. E aí, quando a gente passa para pensar em políticas públicas, tem uma gama muito grande, né, muito variada de políticas públicas. Na opinião de vocês, o que a gente já tem de mais claro assim, da necessidade de fazer para diminuir essa desigualdade dentro dos territórios, e para que para que a alimentação saudável seja sempre a mais disponível do ponto de vista do preço e também da disponibilidade física? Posso começar? Eu acho que eu retomaria, acho que o ambiente alimentar nesse sentido, em particular, quer dizer, não só no Brasil, acho que na maioria dos países da América Latina, no Caribe, você tem talvez a Camila saiba os números do Chile, mas assim, uma grande proporção, a maior parte da população escolar, no caso do Brasil, né, beneficiária do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, se nessa linha, eu acho que esse é um dos caminhos, né? Se a gente garante que a implementação do programa e das modificações necessárias para o ambiente alimentar, ela escolar, ela seja garantida, eu acho que a gente dá um passo importante aí, justamente porque a gente vai conseguir alcançar a maior parte da população que está que a gente está deixando para trás nessa proteção em relação à alimentação adequada, né? E em relação o outro ponto que eu acho que é fundamental é a questão da regulação da publicidade, porque a publicidade nos nossos países, ela por mais que a gente, justamente porque a maior parte da população é aquela que vive em situações de maior vulnerabilidade, essa publicidade ela vai dirigida a essas pessoas e ela vai intensificando essa iniquidade, né? Então, a regulação da publicidade ela é fundamental para a gente conseguir tentar diminuir essas brechas. E sem, vamos acabar falando de todos, né? Mas eu acho que a questão dos impostos nem mencionar, porque se de fato você está falando, a gente vai tá para publicar um artigo que a gente analisou dados da Jamaica, de quanto que os gastos em bebidas açucaradas fazem com que as pessoas tenham dificuldades de, enfim, cumprir com as despesas de coisas essenciais, né? Então, como habitação, como transporte, educação, saúde. Então, de fato, você corrigir essas falhas que o mercado vão introduzindo por você incentivar produtos e tornar esses produtos mais baratos, né, considerando que o preço não é algo ao acaso, ele é desenhado para ser barato, no caso de determinados produtos, em particular os ultraprocessados. Então, você está não só provocando um aumento dessa iniquidade em saúde, como você está, e aí dos riscos que isso tem para essas pessoas, como você está também deslocando gastos essenciais dessas pessoas para produtos que são totalmente supérfluos e, além de supérfluos, né, nocivos para a saúde da população. Então, eu acho que essas políticas são fundamentais. A rotulagem ela tem o seu papel, mas eu sempre acho que ela é a mais instrumental para essas outras três, no sentido de alcançar maior equidade, mas ela também tem a contribuição dela, no caso da advertência, justamente porque ela funciona para todas as
faixas socioeconômicas, diferente de outros sistemas. Então, ela também contribui nesse sentido, né? Não escolhi uma, mas aí um pouco assim, o quanto que cada uma dessas é importante para contribuir para essa redução de inequidades, né? Não sei se a Ana e a Camila querem comentar, enquanto vocês vão pensando aí, só deixa eu aproveitar aqui para trazer algumas mensagens aqui do chat. A Larissa Lures comentou que penso no Congresso Brasileiro como um pântano alimentar político, com predomínio de iniciativas em prol dos ultraprocessados. A Elisane Marques comentou aqui sobre a fala do Fábio, né? Belíssima fala do Fábio, precisamos olhar para os vizinhos. E a Letícia Cardoso tinha falado aqui sobre a questão da Argentina como um alento, né, nesse contexto político que a gente vive no Brasil, e sobre conflito de interesses e a questão da pesquisa científica, ela comentou também que temos que nos aproximar do grupo de pesquisadores da área de tecnologia de alimentos. Ana, Camila, querem acrescentar algo a essas últimas questões que a gente abordou? Sí, que yo quería complementar lo que menciona Fabio en relación a las inequidades. Creo que estoy muy de acuerdo que hay una serie de medidas como ambientales en las que tenemos que avanzar, restricciones de marketing, pensar en impuestos, pero creo también que tenemos que pensar vuelvo a esta idea de transformaciones también un poco más profundas de la valoración de nuestro sistema, de nuestro desarrollo. Creo que las personas que tienen necesidades, que deben cumplir jornadas sumamente largas, que tienen que cumplir múltiples tareas, que están demandadas por una serie de valoraciones que hemos construido de qué es lo que, de cuál es el bienestar, tienen que ser también revisitadas si genuinamente queremos avanzar en esto. Creo que a veces hay personas que están tomando decisiones en alimentación que están gatilladas por el tipo de trabajos que tienen, por el tipo de jornadas, por cómo se estructuran las familias, los barrios, y creo que tenemos que avanzar en eso también, porque las personas comen y nos alimentamos por una serie de razones. De nuevo, creo que tenemos mucho que hacer en términos de los entornos, que hoy día es ese nuestro foco y es el principio, pero creo que tenemos que abrirnos a revisitar cómo queremos instalar la alimentación y entender que sin alimentación saludable ni nutrición no tenemos bienestar. Y creo que las personas respondemos a eso, respondemos a nuestro bienestar, a nuestra felicidad, y creo que entonces tenemos que en particular para lograr equidad, responder también un poco como a esas demandas. Eso. Queria concordar com a Camila, estou aqui pensando também que realmente não tem como a gente não considerar as políticas estruturantes, que hoje a gente está vendo, né, no Brasil um grande desmonte e que só estão promovendo a maior desigualdade, pobreza e, obviamente, isso gera um espaço muito propício para as estratégias de marketing, o preço dos ultraprocessados cada vez mais baratos, facilitar o acesso desses produtos cada vez mais. Então, realmente, políticas estruturantes são fundamentais e que acho que é o momento também da gente pensar como defender essas políticas de regulação de ultraprocessados podem ser apresentadas em uma narrativa de promoção da alimentação saudável e unificando isso com o que tem que entrar no lugar, né? Se a gente quer tirar os ultraprocessados das escolas, o que queremos colocar no lugar e, com isso, agregar atores de outras áreas que
atuam já em relação à produção de alimentos saudáveis, à ecologia, etc., para que a gente consiga ter uma agenda completa em relação ao que queremos para o ambiente alimentar, né? E acho que as grandes cidades acabam exacerbando isso porque a gente vê essa desigualdade assim cada vez mais próxima, né? E como as iniciativas de solidariedade, eu acho que a gente já tem visto durante a pandemia essas conexões acontecendo, né? Hoje a gente já tem muitas iniciativas de solidariedade que estão trazendo a alimentação emergencial, mas que também é saudável, que também é agricultura familiar, que também está... Então, acho que a gente está num momento aí muito desafiador para as políticas de regulação, mas que pode ser um momento também de construir essas agendas mais unificadas com esses setores que já defendem segurança alimentar e a gente poder construir essas pontes para isso. Por exemplo, a gente teve inclusive as discussões internacionais sobre sistemas alimentares acontecendo esse ano, a cúpula de sistemas alimentares, e acho que foi um exemplo, né, de como o tema da agroecologia tem ganhado força, mas a gente já vê documentos internacionais falando sobre ecologia e ultraprocessados unificando essa mesma narrativa, né? Então, acho que isso é uma oportunidade para pensar sobre isso e, enfim, acho que eu dei uma viajada aqui, né, João, na pergunta, mas acho que valia a pena mencionar, porque é muito complexo falar só de uma ou de outra política para as cidades, assim. Foi bom você trazer essa questão, porque acho que era um bom momento mesmo para a gente falar sobre a conjuntura social da América Latina, né? A gente viu em quase todos os nossos países um retrocesso em termos de fome e de segurança alimentar, no caso do Brasil, muito agravado por um governo completamente insensível, para dizer o mínimo, né? Nesse contexto, como que vocês têm visto as ações da indústria de ultraprocessados em termos de marketing, de estratégias de mercado? E, de outro lado, acho que tem essa questão mais desafiadora, que foi muito legal você trazer, Ana, que acho que não dá para chamar de avanço, mas pelo menos de uma potência de avanço da sociedade para um período político um pouco mais propício, né? No caso brasileiro. O caso do Chile, eu acompanho à distância, mas a gente sabe que o Chile elegeu uma Assembleia Constituinte com uma presença significativa, né, de grupos que antes eram excluídos do debate político. Quem quer começar? É bastante ampla também essa questão, né? Sí, yo puedo partir comentando, creo que en Chile se está efectivamente instalando esta idea del derecho a la alimentación como un fundamento, como decía, central del desarrollo humano. Creo que, y he insistido mucho en esto porque creo que vienen tiempos difíciles. Nosotros tenemos evaluaciones que muestran que la valoración de los alimentos, de las industrias de alimentos ultraprocesados posterior a la pandemia ha mejorado en nuestro país. La industria, sabemos, se ha sistematizado, ha tomado un rol de apoyo a campañas sanitarias, esta idea de que son parte de las campañas de vacunación. En Chile entregaron alimentos que por suerte gracias a la regulación se pudieron controlar, pero lo hemos evaluado y la población hoy día tiene una percepción más positiva de estas empresas a través de esta idea de apoyo, de campañas, que nosotros sabemos que es una estrategia que ocupa la industria y que va a ser importante seguir, por lo tanto, mostrándosela a la población y eso. Entonces, nos preocupa también que en un escenario de mayor pobreza y de crisis económica, de recesión para gran parte de la región, estas industrias también están apelando a su rol en términos de empleos, de salario, de productividad, de superación de la pobreza.
Y creo por eso, de nuevo, que tenemos que ser capaces de contrarrestar esos mensajes economicistas que tienen mucho eco en países que han estado por décadas enfrentados a ese discurso. Entonces creo que hoy día hay que ser mucho más frontal, mucho más claro en instalar esta idea del derecho a la alimentación sana y saludable. Creo que hay que ser más claro y frontal en transparentar el rol que juega la industria de alimentos, al igual que la de alcohol y de tabaco, que no tienen como objetivo promover la salud ni el bienestar de nuestra población. Eso creo que tenemos que ser igual de unidos y claros que como fue en Argentina, en transparentar eso. Y creo que yo soy súper positiva, creo que hay avances, creo que hay claridad hoy día de que lo mínimo es asegurar entornos alimentarios saludables para las personas, y creo sí que tenemos que mantenernos unidos en ese discurso y en ese mensaje, porque en medio de crisis económicas y sanitarias tenemos que mostrar que la recuperación tiene que ser con salud y medio ambiente, y si no, no existe esa recuperación. Então, eu fiquei pensando que a indústria de ultraprocessados, ela já vinha no movimento, mesmo antes da pandemia, de deixar de... Eles passaram por muito tempo, eles negavam que eles contribuíam para a obesidade, que na verdade eles eram uma solução para a obesidade, né? E aí, um pouco antes da pandemia eles já tinham mudado esse discurso, um pouco para, de alguma forma, dizer que eles podiam contribuir, e começaram a entrar no mundo da contribuição para a desnutrição e para outras formas de malnutrição. Então, pararam de dizer que não era um problema e passaram a dizer que eles eram uma solução não só para a obesidade, mas para todos os outros problemas nutricionais, né? E isso foi e aí isso acho que é um ponto interessante. Eu acho que a comunidade que se dedica a estudar ambiente alimentar sempre está conectado com a questão da abordagem sistêmica, né? Como que essas respostas também da indústria aos cenários e como eles se posicionam, como que é importante a gente também começar a olhar isso como respostas e feedbacks, vamos dizer, se a gente pudesse colocar como feedbacks positivos e negativos dessas mutações que eles vão fazendo para manter o sistema funcionando para eles, né? Então, como que eles vão se movendo nesse sentido? E eles já vinham um pouco nesse movimento de dizer, não, a gente não vai discutir mais que a gente é um problema para essas coisas, a gente está aqui para solucionar, ajudar vocês a solucionar tudo, né? Deficiência de micronutrientes, desnutrição, obesidade. E aí, movimento SUN, Scaling Up Nutrition, com Nações Unidas, vai ganhando também força. Então, eu acho que nesse momento é ainda mais fundamental a gente passar a reforçar a questão da prevenção e da eliminação, parte do que a gente tem nas metas de desenvolvimento sustentável, que já vão trazer, já vão pensar não só uma ou outra forma de malnutrição, mas a eliminação de todas as formas de malnutrição. Então, acho que isso ajuda a gente no sentido de que essas empresas, elas têm um efeito, elas têm um impacto sobre todas essas formas, e, portanto, a gente já tem que pensar em sistemas, a gente tem que pensar em abordagens sistêmicas que vão não só prevenir a obesidade ou solucionar uma ou outra, mas elas vão pensar abordagens mais sistêmicas, né? Então,
E nesse sentido, essas indústrias ultraprocessadas, claro, elas começaram a utilizar isso para tentar se posicionar antes da gente, né? Então, acho que a gente tem que recuperar esse espaço e mostrar, não, entendi sua jogada, mas você não tem lugar em nenhuma das formas de malnutrição como um agente para solucionar, inclusive em relação à questão da desnutrição, da deficiência de micronutrientes, já que a gente sabe, com estudos, que as pessoas que consomem mais ultraprocessados têm pior ingesta de micronutrientes, enfim. Além disso, além da questão nutricional, o quanto que isso desequilibra mercados, o quanto que isso desestrutura sistemas alimentares, como a gente tem exemplos, por exemplo, de empresas de ultraprocessados, como citar o exemplo da Hershey's, que entra no sistema alimentar da escolar de Gana, abraça todo o sistema e acaba, enfim, fagocitando todo o sistema alimentar de produção de amendoins, que eram utilizados para produzir, enfim, alimentos tradicionais, como sopas de amendoins, que são comuns, tradicionais na alimentação escolar em Gana, passam a usar esses amendoins produzidos para entrar em plantas industriais que são deles e que produzem barrinhas Hershey's de amendoim, e esse produto vira um produto oficial do Programa Alimentar Escolar de Gana, ou seja, os caras pegam um sistema alimentar inteiro com a justificativa que eles querem e vão contribuir para o sistema alimentar, para a desnutrição, e quando você vai ver, eles já capturaram o sistema alimentar inteiro, né? E não só vão comprometer a questão da desnutrição, como a questão socioeconômica, a questão cultural, enfim, de fato, o comprometimento de toda a obrigação do Estado em realizar, proteger e respeitar o direito humano à alimentação. Maravilha, gente, nós estamos aqui quase no final e depois que a gente encerra essa mesa tem o encerramento do seminário, né? Então já vai começar em seguida. Acho que a gente podia passar para uma rodada aqui de comentários finais e só queria ler um comentário aqui da Mariana Carvalho, pensando nesse contexto da América Latina, até que ponto vem a pandemia como um acelerador da insegurança alimentar e nutricional, ou como um papel para acobertar outras origens desse processo. Acho que no caso brasileiro tem bastante essa mistura, assim, né? Então acho que a gente podia passar para essa rodada final, a gente podia começar pela Ana. E, bom, fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem, e se quiserem, se puder deixar uma última provocação, talvez a gente pensar um pouquinho, então, quais poderiam ser, sendo num cenário assim muito otimista, qual poderia ser a agenda de avanços necessária para a América Latina, ou especificamente para o caso do Brasil, especificamente para o caso do Chile, o que vocês enxergariam como a agenda dos sonhos na promoção de ambientes alimentares saudáveis? Acho que, de alguma maneira, a gente já tratou isso, talvez seja uma questão mais de sintetizar mesmo. Bem, acho que para essa rodada final, queria registrar aqui, valorizar a importância de manter contatos e articulações entre os atores aqui da região que estão fazendo trabalho para avançar com políticas e regulações de ambiente alimentar. E acho que esse é um esforço que tem acontecido nos países de construção de alianças e de redes que apoiam a agenda de alimentação saudável. Aqui no Brasil a gente tem Aliança para Alimentação Adequada e Saudável, temos outras alianças nos países, e regionalmente também a gente tem feito um esforço de ampliar ainda mais a interlocução entre os atores da academia, sociedade civil, que trabalham com a agenda da alimentação saudável, sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, que é a Colanza, que é uma comunidade de práticas que quer promover essa troca de experiências, de informações, de capacitações
entre os países, e deixar aqui o convite para quem quiser conhecer e saber mais, o site colanza.org, e qualquer pessoa física ou organizações sem conflitos de interesse que estão comprometidos com essa agenda serão muito bem-vindas e bem-vindos para fortalecer essa articulação aqui na região. E acho que, para responder a sua pergunta, João, eu diria que a gente tem um pacote aí, né, de políticas que já são conhecidas e recomendadas para garantir a alimentação saudável, que a gente já mencionou aqui, né, que o ambiente alimentar promova a alimentação saudável. Então, acho que legislações como a gente já tem aí no México, na Argentina, que possam ser espalhadas por toda a região, acho que isso seria um grande avanço. E, ao mesmo tempo, a gente conseguir consolidar também o espaço da abordagem da classificação nova e do Guia Alimentar Brasileiro para todos os países, porque essa abordagem contribui para que esse avanço nas políticas reúna aí a possibilidade de ocupar espaços que a gente não está ocupando ainda e superar a visão reducionista da alimentação só focada em nutrientes, que acaba levando também a essas agendas capturadas que o Fábio estava mencionando. Então, acho que fica aí esse desejo e que a gente vai continuar trabalhando para que isso seja uma realidade. Obrigada. Obrigado, Ana. Camila, quer ser a segunda da lista ou o Fábio? Quem quer ir na frente? Sí, yo solo decir que comparto el anhelo de Ana Paula. Creo que nuestra región tiene que unirse, rebalancear los poderes que hoy día toman decisiones en relación a la alimentación, la nutrición, la salud, el bienestar de nuestra población. Creo que tenemos que empoderarnos, a tomar esos espacios, sacar a aquellos que no tienen que estar en esos espacios, y lo tenemos que hacer en conjunto con las comunidades, los académicos, nuestros legisladores. Creo que es una tarea radical, porque creo que abarca muchos aspectos muy intrínsecos a lo que ha sido las últimas décadas de nuestra región, pero creo que estamos dando los pasos en la dirección correcta, y creo que la unión hace la fuerza, así que con todo el optimismo de un viernes en la tarde. Enfim, eu também acho que eu vejo a região comparada com outras regiões avançando muito, né? Então eu acho que a gente está no caminho, é um caminho árduo, e eu acho que sempre parece que só uma matemática simples, mas não é, mas tem funcionado. A gente sempre tentar 11 para a gente conseguir 10, parece que é uma coisa simples de dizer, mas eu sempre me lembro da primeira reunião que a gente teve no México, quando eles falaram, vamos começar a desenhar isso, e a pergunta era, qual que é o melhor país que está fazendo isso? Era o Chile. O que a gente pode fazer melhor? O que a evidência pode fazer melhor? Se eles estão fazendo isso, vamos fazer melhor. E esse processo de reconhecer o que cada um fez de melhor e sempre buscar oferecer para a nossa população algo ainda melhor é o que vai fazer a gente conquistar ainda mais o que a gente precisa para garantir que as populações nos nossos países, na nossa região, possam ter melhores condições de se alimentar bem e ter garantido esse direito fundamental à alimentação, à saúde e à educação e todos os outros direitos que são interdependentes a esse. Bom, muito obrigado. Disciplinados com o horário, muito bom. Ó, pessoal, vamos lá, um aviso. João, então... eu queria só fazer mais um comentário antes, que eu acho que a gente precisa reconhecer e agradecer o trabalho do jornalismo investigativo, tanto no Brasil quanto
na região. Eu acho que vocês têm feito, acho que a gente não comentou aqui, mas queria expressar quanto que é importante o trabalho de vocês e fundamental não só no Brasil, como vocês conseguiram expandir isso para toda a região. Isso tem feito muita diferença em contrapor todas essas potências aí financeiras e políticas que têm impedido a gente de avançar nessa agenda. Então, reconhecer e te agradecer também. Ótima lembrança, viva o joio! Obrigado, gente. A gente faz 4 anos amanhã e no dia 8 de novembro, já deixar o convite, dia 8 de novembro, às 7 da noite, vai ter um encontro para a gente marcar esse momento no YouTube do Joio. Ainda à distância, fazendo votos de que ano que vem não seja à distância, mas muito grato pela lembrança. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ana. E obrigado ao pessoal do Congresso aqui pelo convite. E como é um viernes à la tarde, e a Camila tem o otimismo numa sexta-feira à tarde, deixar também uma sugestão cultural para o fim de semana. Ontem, por coincidência, eu vi um filme chileno que está disponível online, chamado Tengo Miedo Torero, que não é exatamente um filme alegre, mas é um filme muito bonito e que vale demais a interpretação. Alfredo Castro, acho que chama o ator, maravilhoso. Bom, pessoal, aqui no Congresso, então, agora o pessoal vai ter um minutinho para mudar de link na plataforma para poder ir para a sessão de encerramento. Maravilha? Obrigado, gente. Uma boa tarde e um bom fim de semana.